Olá, meus irmãos, tudo bem? Como sabem, nós fomos solicitados a dividirmos o nosso devocional por vídeo com os demais irmãos da igreja. Hoje à tarde eu acabei de fazer o meu devocional e vou dividir com vocês o que recebi do Senhor através da sua palavra, tá bom? Vou ler para vocês a passagem que acabei de ler. Está em 2 Reis, em seu capítulo 4, os primeiros versículos do capítulo 4. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: O meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: Esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse: Vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. História interessante, não é? Se nós nos atentarmos a essa história, nós vamos encontrar uma viúva com seus 2 filhos numa situação de desespero. O marido faleceu, o marido que era discípulo, dos profetas, um homem temente a Deus, faleceu, deixando-a só com 2 filhos. Muito provavelmente eram filhos pequenos, que não tinham condições de trabalhar para o sustento do lar. E essa mulher, em uma situação de desespero, procura um profeta, um homem de Deus, pedindo ajuda. Parece que, em um primeiro momento, ela se demonstra um tanto contrariada quando ela fala que o marido dela era discípulo dos profetas. Provavelmente, ela estaria pensando: como que um discípulo, um homem temente a Deus, vem a falecer e me deixa nessa condição, sozinha, com 2 filhos, e ainda, por cima, uma dívida, da qual um credor estava cobrando. Naquela época, se a pessoa não tinha como pagar a dívida, ela poderia tornar-se escrava. Nesse caso, o credor estava pedindo os 2 filhos dela como escravos. Os 2 filhos que, ao crescerem, poderiam trabalhar e ajudá-la no sustento da família. Esse homem de Deus, então, se dirige à mulher e pergunta: o que eu posso fazer por você? Ele, de fato, ele não poderia fazer nada. Não tinha condições de fazer nada pela mulher. Mas logo a seguir ele completa e leva essa viúva a olhar para dentro da sua casa. Ele pergunta, e solicita: diga-me, o que você tem dentro da sua casa? Muito interessante essa solicitação dela, numa situação de desespero, voltar-se para o que tinha dentro da sua casa. Estamos vivendo um momento em que o Senhor, nosso Deus, nos colocou dentro de nossa casa. E muitas vezes somos pegos pensando o que nós não temos dentro de casa. Mas devemos pensar naquilo que temos dentro de casa, naquilo que Deus já providenciou. A sua palavra diz que nenhum filho seu morrerá de fome. Então nós sempre teremos alguma coisa. Ela, não sei exatamente o que pensou, mas obedeceu. Ela retornou para sua casa, certamente pediu as vasilhas emprestadas. Antes disso, ela respondeu para o profeta que ela tinha apenas uma vasilha de azeite. Outra coisa interessante é que ela não fala se estava com azeite, ela fala uma vasilha de azeite. E depois disso ela volta para casa, obedece ao que foi falado pelo profeta e começa a encher as vasilhas
da vizinhança que lhe fora emprestada. Enche, enche, enche várias vasilhas, até que ela pede para que o filho lhe traga mais uma vasilha, quando esse filho fala que não tinha mais vasilha a ser enchida. Só assim, então, o azeite para de sair da vasilha original. Irmãos, estamos numa situação que temos que olhar o que temos dentro de casa. O Senhor está nos colocando dentro de casa, o que temos na nossa família, o que temos na nossa despensa, o que temos a respeito da palavra que nos chega através das mais diversas formas para que o povo de Deus não deixe de ser alimentado. Na hora que ela retorna para o profeta, esse torna a orientá-la, dizendo o seguinte: agora vá, venda esse azeite, pague a sua dívida com o dinheiro que você vender e olha, vai sobrar dinheiro. Com o dinheiro que sobrar após o pagamento da dívida, você vai viver com seus filhos. Então, meus irmãos, a providência veio de Deus. A parte da viúva foi crer, foi acreditar. Ela certamente obedeceu. A Bíblia não fala se no primeiro momento, se no segundo momento, o que ela pensou quando estava retornando para sua casa. Fato é que ela obedeceu e fez como o Senhor lhe falou. E assim ela conseguiu encher de azeite todas as vasilhas, vendeu esse azeite, pagou a dívida e continuou vivendo com seus 2 filhos. Irmãos, reflitam novamente sobre essa palavra, leiam em oração, para que o Espírito Santo do Senhor os constrange, os ensine, os exorte o que nós podemos tirar dessa história. Tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde e proteja ao longo dessa semana. Abraços para todos. Tchau.